É necessário que nós contextualizemos um pouco a respeito dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos lá em Colossos. A cidade de Colossos era uma cidade que tinha tanto judeus quanto gentios. Obviamente não era uma cidade que estava ali dentro da Judéia, ou daquilo que era conhecido como Israel. Ela estava ali onde hoje é conhecido como a Turquia. Faz parte daquela região da Ásia Menor, onde também foi escrito as cartas para as 7 igrejas de Apocalipse. E nós observamos, irmãos, que o apóstolo Paulo ele tinha a intenção de refutar heresias que estavam ocorrendo dentro da igreja lá em Colossos. Essa era uma igreja que o apóstolo Paulo não tinha conhecido pessoalmente. Essa é uma carta que foi escrita no período em que ele estava preso lá em Roma. E ele recebeu a visita de pessoas que estavam falando para ele dos acontecimentos que estavam sucedendo lá na terra, na igreja de Colossos. Essa mistura entre judeus e gentios, ela trouxe 2 características que ficam claramente combatidas dentro dessa carta. Em primeiro lugar, você consegue observar algumas características daquilo que os judaizantes traziam para dentro de todas as igrejas cristãs. Eram homens que tinham, pelo menos verbalmente, confessado a Jesus Cristo como Senhor, e eles passaram a fazer parte da igreja, só que eles não abraçaram a doutrina do Evangelho de forma plena, e eles começaram a adicionar questões do judaísmo dentro dos costumes, dentro daquelas igrejas. Muitos desses homens eram homens entendidos, homens experimentados nas letras, principalmente na lei judaica, e por isso eles tinham até uma certa reputação dentre os demais. Isso fazia com que a igreja se desviasse do caminho da pureza do Evangelho para um caminho que não era o caminho pretendido pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que de forma alguma havia sido ensinado pelos apóstolos às igrejas dos gentios. Uma outra característica, por conta dos gentios estarem ali naquela região, era uma região muito próxima da Grécia, eles eram influenciados pela filosofia da sua época. E muito do gnosticismo e do platonismo, que eram teorias que existiam naquela época, o gnosticismo ele estava se iniciando e nós enxergamos algumas questões que é tratada dentro dessa carta pelo apóstolo Paulo, que dá a entender que ele estava combatendo alguma coisa parecida com aquilo que posteriormente veio a ser conhecido como gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma heresia. Basicamente é uma heresia. Essa heresia ela está presente nos nossos dias também. Quando você vê, irmãos, muitas heresias que se infiltram dentro das igrejas cristãs, e você vai ler um pouco a respeito da história, e você vai observar o que acontecia nas igrejas cristãs no passado, você naturalmente e quase que certeiramente você vai encontrar aquela mesma heresia acontecendo naquele período e que agora recebe uma nova roupagem e ela é dada com um ar de espiritualidade ou um ar de cristianismo. Bom, essas teorias elas estavam infiltradas dentro da igreja. E muitas pessoas dentro da igreja estavam acreditando que para que o homem pudesse ser salvo, era necessário que ele tivesse um conhecimento que não está aberto a todos os homens, mas um conhecimento oculto. É daí que veio posteriormente a ser conhecida a heresia do gnosticismo. Ou seja, você ouve a mensagem do Evangelho, você começa a fazer parte de uma igreja cristã, e posteriormente pessoas chegam para você e falam assim, olha, eu sei que você acredita em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você acredita que o sacrifício dele te purifica de todos os pecados, mas eu tenho que te falar uma coisa, somente os iniciados na arte do ocultismo é que têm acesso aos níveis mais elevados de espiritualidade. E aí você precisa buscar esse nível de espiritualidade ou esse nível de conhecimento que não está aberto a todos os homens, mas somente aqueles que estão iniciados dentro dessa arte ou desse ocultismo. Uma outra coisa que fica muito clara também no tratamento do apóstolo Paulo aqui nessa carta é que muitos estavam se envolvendo com culto de anjos. Hoje muitas pessoas falam a respeito do seu anjo da guarda, tentam identificar o seu anjo ou coisas desse tipo. E isso já existia naquela época, pessoas que estavam ali envolvidas com uma pseudo-revelação que havia sido dada a eles por meio de anjos. Percebemos isso também, por exemplo, no islamismo. O Islã ele é fundamentado basicamente na revelação
do anjo Gabriel a Maomé, né? Um anjo que é relatado nas Escrituras, segundo o Islã, se apresentou para Maomé e deu a ele a revelação da terceira religião, porque naquela época já havia o judaísmo, o cristianismo e o Islã era a religião final. E muitos anos depois, lá pelos idos de 1800, nós temos um personagem também que disse ter recebido a revelação de um anjo. E a partir dessa revelação ele formou também uma seita religiosa que é chamada de Mormons, que é baseada numa pseudo-revelação do anjo chamado Moroni, que deu a ele uma revelação última, né, que seria o evangelho ou a mensagem de Deus para os povos das Américas. Então você vê que pessoas falam a respeito de anjos, né, assim como você vai perceber que o apóstolo Paulo cita no capítulo 2, versículo 19, que pessoas estavam se envolvendo com o culto de anjos. Então essa questão de você buscar uma evolução espiritual ou mesmo a sua salvação, é necessário que você conheça algo que não foi revelado, é algo que o apóstolo Paulo combate de forma muito contundente. E por meio dessa questão que foi levantada a ele, ele começa a responder muitas dessas dúvidas por meio dessa carta. E nesse texto que nós acabamos de ler, do versículo 11 até o versículo 23, ele endereça esses assuntos. O primeiro assunto, irmãos, que nós precisamos entender que o apóstolo Paulo trata nessa carta, é o mais importante deles, que é como o homem pode ser salvo. Haviam pessoas que achavam que o homem poderia ser salvo por meio do conhecimento oculto, por meio de guardar de repente alguns preceitos da lei judaica. Mas o apóstolo Paulo ele nos diz a partir do versículo 11 as seguintes palavras: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Né? O que vai seguir aqui, irmãos, tudo aquilo que ele vai relatar para a gente, não é para ser recebido com um peso, porque ele está falando com uma igreja, e aqueles que estão ouvindo, aqueles que receberam essa carta em primeira mão, receberam ela com esse espírito de alegria. E ele fala no 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Dentro desses últimos 3 versículos, o 12, o 13 e o 14, nós temos a instrução do apóstolo Paulo do meio pelo qual Deus salva os homens. A primeira coisa que nos chama a atenção é que ele fala que Deus nos fez idôneos. Ora, irmãos da igreja de Colossos, dizia o apóstolo Paulo, Deus ele fez algo conosco que nós não podíamos fazer por nós mesmos, que é fazer com que nós sejamos aprovados ou nos seja outorgado um determinado poder, ou que nós sejamos autorizados a quê? A sermos participantes da herança dos santos na luz. Isso é algo maravilhoso. Ser participante da herança que Deus tem prometido aos santos. E o apóstolo Paulo se dirige a uma igreja específica que tinha os seus problemas, mas ele fala àqueles irmãos, irmãos, Deus nos fez aptos, Ele nos chancelou a entrada no reino do seu amor, a entrada no reino dos santos na luz. Em segundo lugar, ele fala aqui no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fala novamente no sentido de que nós fomos retirados ou removidos ou tirados debaixo de um determinado poder. Quando ele fala potestade das trevas, ele está se referindo aqui, irmãos, a poderes das trevas. E quando pensamos em poderes das trevas, em que nós pensamos? Diabo, demônios, Satanás. E ele fala que aqueles irmãos lá em Colossos, eles foram retirados, removidos, tirados de debaixo do poder de Satanás. Precisamos lembrar que a palavra de Deus, ela diz que esse mundo jaz no maligno e que nós precisamos atentar para essa situação, que muitas das coisas que são oferecidas a nós aqui na terra, elas têm procedências malignas, que têm a intenção de nos escravizar, nos sujeitar, nos colocar debaixo do domínio das potestades das trevas. Só que vocês não precisam se preocupar com isso. Não se preocupem com isso porque Ele também nos tirou do poder das trevas. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou a um lugar muito melhor, a um poder muito mais glorioso, muito mais poderoso também. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quem é que fez isso conosco? É Deus o Pai. Deus o Pai nos tirou das trevas, Deus o Pai, Ele
nos fez idôneos para que nós pudéssemos ser participantes da herança e também que pudéssemos ser participantes do reino do Filho do seu amor. Quem é esse Filho do seu amor? Jesus Cristo. 14. Em quem temos a redenção. Ele está falando a respeito do Filho do amor do Pai. A redenção, ela não é por meio de um conhecimento oculto que não havia sido revelado. Aqueles homens, eles haviam recebido a Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho havia sido anunciada a eles. E eles haviam acolhido aquela mensagem em seus corações e nas suas vidas. E aí o apóstolo fala para eles que eles podem ficar tranquilos, porque é nele em quem nós temos a redenção, porque foi em Jesus Cristo, ou Jesus Cristo de fato, que derramou o seu sangue. A redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí nós temos essas duas palavras. A primeira é redenção e a segunda é remissão. Irmãos, eu sempre aconselho que nós acompanhemos as leituras dos textos da palavra de Deus, porque muitas vezes nós nos deparamos com algumas palavras, e se nós não atentarmos para o significado delas, talvez nós não entendamos a beleza e a amplitude daquilo que está sendo revelado a nós. E aqui no versículo 14, ele fala para nós que nós fomos redimidos, ou seja, temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Essa palavra redenção, ela tem um sentido de resgate ou de compra. Então nós fomos comprados, nós fomos resgatados, e só é resgatado ou comprado aquele que é escravo de alguma coisa ou aquele que está em uma situação de perigo. De fato, quando observamos as Escrituras e tudo aquilo que ela fala a nosso respeito, nós estamos nas duas condições. Estamos em perigo iminente de sofrer a ira de Deus se partirmos deste mundo, e por outro lado também estamos como escravos do pecado debaixo daquele poder, o poder das trevas. Essa é a condição natural de todos os seres humanos. Todos os homens nascem escravos do pecado. Mas por meio do sangue de Jesus Cristo, e esse é o preço pago, o valor ou a moeda de troca, é o sangue do Filho de Deus, o Filho do amor do Pai, que derramou seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ser resgatados, comprados, obtidos por Deus. E uma vez que nós somos comprados e obtidos por Ele, acontece a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Ele quita as nossas dívidas, Ele paga tudo aquilo que nós devíamos. E nós devíamos, irmãos e amigos, não é aquilo que nós devemos no banco, não é aquilo que nós devemos aos nossos amigos e companheiros aqui da terra que nos emprestam coisas ou que nos dão coisas. Não é essa dívida que ele está falando. Ele fala a respeito do pagamento da dívida que nós contraímos com o Deus do universo. Deus, o Criador dos céus e da terra, nos deu todas as faculdades para que vivamos para a sua glória. Mas o que nós fazemos com a glória que nos foi revelada, com a vontade de Deus que nos é anunciada, nós ignoramos ela. E queremos viver segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade. Queremos fazer tudo aquilo que clama a nossa carne. E isso faz com que a ira de Deus se acenda contra nós. Porque é como se nós estivéssemos nos revoltando contra o nosso Pai, contra aquele que é o nosso Criador, aquele que diz para nós aquilo que é bom. E de fato, quando nós agimos em contrário à vontade de Deus, nós estamos realmente, irmãos, agindo em inimizade e verdadeira oposição contra o nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, ele mostra dentro desses 3 versículos aqui, que a salvação ela procede de Deus, em primeiro lugar. Porque se você perceber, sempre é nos utilizada a palavra nos fez, idôneos, nos tirou, das potestades das trevas, e nele nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, não é algo que nós temos naturalmente, percebe? É algo que foi feito em nosso favor. Nós não tínhamos a redenção, nós não éramos idôneos, ou seja, não tínhamos a autorização, nós não tínhamos a dignidade necessária para fazer parte da herança de Deus. Por outro lado também, nós estávamos presos, então Deus nos tirou daquela situação, de prisão debaixo das potestades das trevas, e é nele, em Jesus Cristo, o Filho do amor do Pai, e unicamente nele, em quem nós temos a redenção, porque foi ele que derramou seu sangue. Então a primeira coisa que nós observamos aqui na mensagem do apóstolo Paulo, é que nós precisamos que Deus, o Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo, nos faça algo. E os irmãos lá de Colossos podiam contar com esse algo que Deus havia feito em favor deles. Deus havia tirado eles
da potestade das trevas, havia feito deles pessoas idôneas, aptas a participar do reino da luz, porque Jesus Cristo havia derramado o seu sangue em favor deles. Então, a salvação nós não encontramos em qualquer filosofia humana ou em qualquer pensamento que os homens estabeleçam, como, você pode ser salvo se você for até Meca e dar, 13 voltas em torno de um domo ou de uma rocha. Você também não vai ser salvo se você fizer obras meritórias. Eu vou fazer tudo aquilo que é bom para o meu próximo e dessa forma eu obterei a minha salvação. E você também não é salvo por aquelas coisas que são ditas, coisas religiosas, como por exemplo, o batismo, a ceia do Senhor, cantar hinos de louvor a Deus, ou fazer parte da membresia de uma igreja. Nada dessas coisas pode te fazer efetivamente salvo. O que pode te fazer salvo é o favor de Deus a ti, fazendo com que você seja retirado do poder das trevas e sendo feito idôneos para o reino da luz do nosso Senhor. Esse é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E isso tudo, irmãos, nos foi revelado. Não está oculto. Isso daqui não é um conhecimento restrito a poucas pessoas. Pelo contrário, Jesus Cristo ele foi crucificado e ele estava naquela cruz, e essa cruz estava sobre um monte, e toda Jerusalém pôde ver que ele estava sendo morto. E posteriormente a mensagem do Evangelho ela foi proclamada até os dias de hoje, de tal modo que os nossos cultos eles são públicos, as portas estão abertas, as pessoas são convidadas a vir e ouvir, para que a mensagem do Evangelho não seja um mistério para os homens, mas para que ela seja clara e ela seja conhecida de toda a carne. Então não tem um ocultismo, não tem uma questão de pessoas iniciadas ou pessoas que conhecem algo a mais que você não conheça, porque tudo aquilo que nos foi revelado está escrito nesse livro. Esse livro está escrito na sua língua e você tem todo o direito e a obrigação também, o dever de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo por meio da sua palavra. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala dentro da sua carta é a respeito da preeminência de Jesus Cristo. Porque, como eu disse inicialmente, algumas daquelas pessoas eles acreditavam na revelação que procedia de anjos dos céus, como se os anjos estivessem aparecendo e fazendo novas revelações que não havia sido revelada por meio da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2, versículo 18, a respeito disso. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão. Então o apóstolo Paulo ele faz uma exortação a respeito de pessoas que estavam se envolvendo em culto de anjos e estavam enredando outras pessoas para que também fossem participantes dentro dessa heresia que estava sendo disseminada dentro da igreja. No versículo 5 do capítulo 1, ele vai nos dizer a respeito de Jesus Cristo, em contraposição a essa ideia da necessidade de você se dirigir a um intermediário como anjos, ou talvez santos, ou qualquer outra coisa. Veja o que ele fala no 15. A respeito de Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele primeiro fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas antes eu queria enfatizar aqui um detalhe, que fala a respeito da preeminência do nosso Senhor Jesus Cristo. A preeminência vai ser mencionada aqui nesse nosso texto, versículo 16, porque nele foram criadas também todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele também. Então, aqui já nos passa a ideia de que todas as coisas, inclusive anjos, eles têm uma sujeição àquele que é o Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas é o Filho de Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, elas continuam a existir por conta da ação do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha aquela palavra, a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A palavra preeminência significa estar muito acima de tudo aquilo que está ao seu redor. E efetivamente é isso que acontece com Jesus Cristo. Ele está muito acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo aquilo que está nos céus e tudo aquilo que está na terra. Isso fica muito claro quando ele fala no versículo 15 que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ainda que nós, seres humanos, tenhamos sido criados segundo a imagem e semelhança de Deus,
Quando fala a respeito de Jesus Cristo sendo a imagem do Deus invisível, está querendo dizer que Cristo é a imagem perfeita de Deus, e não apenas um esboço da imagem de Deus. De tal modo que Jesus Cristo ele se manifestou sendo tal qual Deus é, em toda a sua plenitude. Claro que sem toda a sua glória, porque ele deixou o esplendor da sua glória para poder habitar entre os homens. Cristo não podia ser observado no esplendor da sua glória, porque se ele tivesse se manifestado dessa forma, ele não teria relação com homens. Como ele poderia conversar com homens, como os homens poderiam se chegar diante dele? Isso seria um problema. Mas ele se fez um homem tal como nós somos. Jesus Cristo ele é 100% homem, tal como eu e você somos homem hoje. E ele também é 100% Deus, como ele sempre foi e nunca deixou de ser, mesmo quando ele estava como homem aqui na terra. Nós percebemos que Jesus Cristo ele tinha todo o poder, e isso fica claro nas ações que ele teve. As curas, os milagres, os sinais, todos esses eram provas de que ele era divino, de que ele era Deus, porque só ele podia fazer as coisas, ou só Deus poderia fazer as coisas que Jesus Cristo fez. E por outro lado você vê também que ele tinha conhecimento de tudo. Os fariseus e os escribas não revelavam a Cristo aquilo que eles estavam pensando, mas nós vemos várias vezes nas Escrituras que Cristo, sabendo o que eles pensavam, então disse a eles. Então você não precisava nem abrir a boca, Jesus Cristo estava na sua mente, sabendo o que você pensava. Então ele era Deus plenamente aqui na terra, e ele era plenamente homem também. É Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo plenamente homem. Ele é a imagem perfeita de Deus. Significa que ele é a manifestação do Deus invisível, como fala também no versículo, a imagem do Deus invisível. E ele também precede a criação, porque fala que ele é a primogenitura de toda a criação, o primogênito de toda a criação. Quando fala a respeito de primogênito, não quer dizer que ele foi o primeiro a nascer, como normalmente a palavra primogênito nos dá a ideia, e que está correto também. O primogênito dentro da sociedade judaica era aquele que nascia primeiro, O primeiro que nascia era o primogênito, que era o primeiro gerado. Só que Jesus Cristo não foi gerado, porque a palavra primogênito também, ela tem o sentido, irmãos, de primazia, de ser o primeiro, de ser o especial, de ser o diferenciado. E era o que nós também víamos dentro da sociedade judaica. O primogênito, o filho primogênito, ele tinha privilégios que outros não tinham. Isso fica claro dentro da sociedade judaica. E Jesus Cristo, sendo o primogênito do Pai, ele tem a primazia, na realidade, de todas as coisas. E é justamente isso que fica claro para nós, porque no versículo 17 fala que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Algumas pessoas vão dizer para vocês, irmãos, que talvez que Jesus Cristo, ele foi criado por Deus com base no versículo 15, mas essas pessoas não leem o versículo 17, porque o versículo 17 ele nos coloca o sentido mais completo daquilo que está sendo revelado. Ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele não foi criado, mas todas as coisas vieram depois dele, e isso está justificado no versículo 16, porque foi ele quem criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, e foram criadas para ele. Essa é a beleza daquilo que o apóstolo Paulo mostra àqueles irmãos. Cristo não é um anjo, Cristo é Deus, e ele foi o criador dos anjos, e também dos demônios, que são anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Mas tanto os anjos celestiais e gloriosos que estão na presença de Deus servem a Cristo, como os anjos caídos também. Eles estão sob o domínio de Jesus Cristo. Jesus Cristo domina sobre os céus e a terra. Ele vai falar aqui no versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, essa sua carne aí, ela é visível, então foi Deus que criou. O que você come também é visível, foi Deus que criou. Mas é aquilo que você não vê, que são as hostes espirituais, Todo aquilo que ele coloca aqui como trono, dominações, potestades. Isso aqui são categorias de anjos, Tronos, potestades, tudo isso é tipificação, hierarquia angelical. E todas elas foram criadas por Deus, foram criadas por Jesus Cristo. Todas elas se submetem a Ele, porque tudo foi criado por Ele e todas as coisas foram criadas para Ele.
Existe uma certa seita cristã, dita cristã nos dias de hoje, né? É seita cristã, tudo bem, faz sentido, porque é uma seita que se diz cristã. E eles dizem que Jesus não é Deus. Falam que Jesus é um anjo. Só que aqui nesse texto nós vemos claramente que Jesus não é um anjo. Fala que os anjos são criação de Jesus Cristo. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Então, irmãos, nós não podemos nos enganar. Da mesma forma como muitas pessoas estavam sendo enganadas naquela época, ou pelo menos aquela mentira estava sendo disseminada dentro da igreja lá em Colossos, nos nossos dias temos também as nossas heresias, né? Ou seja, as heresias dos nossos tempos, onde pessoas falam que Jesus não é Deus, que ele é inferior a Deus, ou que ele é um anjo. Tudo isso é heresia. A palavra de Deus nos mostra claramente que Jesus Cristo é Deus. Ele é antes de tudo, e todas as coisas subsistem por Ele. Versículo 3 fala algo particularmente à igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Né? O corpo é a igreja, e quem é que manda no corpo? É a cabeça. Pensa na seguinte questão, irmãos. Você pode perder um braço, você pode perder um dedo, você pode perder uma perna, você pode perder um fígado. Um fígado não, né? Um fígado você só tem um. Mas você pode perder um rim. Tem pessoas que vivem com um pulmão só. Então você pode perder alguns membros do seu corpo. Mas se arrancar sua cabeça, acabou. Porque nós sabemos que é da cabeça que procede todos os comandos do corpo. E Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, quem é que manda nisso tudo aqui, irmãos? É Jesus Cristo. É Cristo quem estabelece aquilo que nós devemos pensar, aquilo que nós devemos fazer, o culto como ele deve ser realizado, né? Aquilo que deve ser exaltado, aquilo que deve ser glorificado, aquilo que deve ser cantado. Tudo isso procede da cabeça. É muito fácil nós, seres humanos, principalmente nos tempos modernos, sermos assediados por certas tendências, né? Para preencher os bancos que estão vazios dentro da igreja. Vamos fazer uma estratégia diferente, vamos fazer uma coisa que vai atrair pessoas de uma forma que essas pessoas possam gostar mais de vir à igreja. Só que não é essa forma que Cristo quer que nós façamos. Ele quer que a mensagem do Evangelho seja conhecida, e conhecida da forma completa, da forma como ela é revelada para nós, para que nós não sejamos enganados. Sabe por quê? Jesus Cristo está se ocupando e preocupado, se é que ele pode se preocupar, né? Mas eu falo como homem. Ele tem o interesse em que nós conheçamos a verdade e não nos desviemos da verdade. E nós sabemos que somos assediados com muitas mentiras. Nós sabemos que as heresias estão aí ao nosso redor. E nós sabemos, irmãos, que existem muitas coisas que têm aparência de coisas boas, mas que na realidade é pernicioso e nos desvia. Então Jesus Cristo quer que nós conheçamos a verdade por meio do seu evangelho, da sua mensagem, aquilo que os apóstolos ensinaram. E os apóstolos não fizeram da igreja de Jesus Cristo um circo, não fizeram da igreja de Jesus Cristo um local para exaltação do ego humano. Sequer ele fez com que a igreja de Jesus Cristo fosse um local onde as pessoas pudessem se sentar e ouvir uma mensagem que afagasse o seu ego. Não, ele mostra para a gente a verdade, e a verdade condena a mentira e o pecado. E se nós somos mentirosos e pecadores, nós nos sentimos de certa forma incomodados pela verdade que é transmitida. Então ele é o cabeça da igreja, ele é o primeiro dentre os mortos, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, ou seja, que Jesus Cristo seja o primeiro, ele tenha toda a honra, toda a glória antes de qualquer um, porque toda a plenitude nele habita. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então ele tem a preeminência e toda a plenitude nele habita. Não é necessário, irmãos e amigos, recorrer a anjos ou recorrer a intermediários. Se você tem o Senhor dos anjos, por que você vai recorrer aos intermediários, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo atesta que Ele está nos ouvindo e Ele atende às nossas petições? Seria uma estupidez você recorrer, né? Você poder falar com o presidente, você ter um livre acesso ao presidente, mas você se dirigir aos ministros do presidente.
Fale direto com aquele que pode mandar, aquele que pode conceder, aquele que tem o poder da caneta, né, que pode sancionar aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, aquilo que te angustia e aquilo que você tem elevado em oração ao Senhor. Mas muitas pessoas têm perdido o seu tempo pensando que podem se espiritualizar por meio de cristais, por meio de energias, por meio de anjos. Irmãos, quanta bobagem por meio de horóscopo. E quando as pessoas fazem dessa forma, estão rejeitando o único meio pelo qual Deus estabelece a nossa comunhão com Ele, que é o Filho do seu amor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está muito acima de todos e de tudo aquilo que foi criado. Ele é Deus e Ele é a expressa imagem do Deus invisível. A quem o homem deve recorrer então, se nós temos acesso ao divino Senhor? Por isso, irmãos e amigos, a nossa intenção última é fazer o reconhecimento de toda essa plenitude que habita em Jesus Cristo, para que não nos confundamos, mas para que juntamente com aqueles irmãos de Colossos nós possamos ser estabelecidos na firmeza da verdade, e que nós não nos desviemos da esperança que nos está prometida. Porque, irmãos, durante o nosso tempo de cristianismo, de fé em Cristo, nós vimos muitas pessoas que iniciaram a jornada juntamente conosco, confessando publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, mas que no longo da jornada demonstraram que não tinham a mesma fé que nós hoje guardamos em relação a Jesus Cristo. Demonstraram que na realidade estiveram conosco, mas nunca foram dos nossos, porque não tinham a verdadeira fé e a esperança do Evangelho que haviam ouvido desde o início. A pergunta que eu faço para você é se você continua nutrindo a mesma esperança no Evangelho que você ouviu no dia em que você creu que Jesus Cristo é o único meio pelo qual você pode ser salvo. Leia comigo juntamente aqui o versículo 20, ele vai dizer: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então nós vemos aqui no versículo 20 que é pelo sangue. A palavra sangue e a palavra cruz, irmãos, ela tem um significado dentro da palavra de Deus, que é sintetizar toda a obra que Jesus Cristo realizou em favor do pecador. Ao invés, muitas vezes, dele citar tudo aquilo que Cristo realizou, e aquilo que nós sabemos, que foi que Cristo foi até o Calvário, morreu não pelos pecados que ele houvesse cometido, mas por meio de uma traição e de um julgamento injusto, mas cumprindo a vontade de Deus, porque ele foi sacrificado naquela cruz, para que eu e você não tivéssemos que sofrer a punição da ira de Deus. Então tudo isso que é relatado na crucificação de Cristo, o motivo pelo qual ele foi crucificado, o motivo pelo qual houve a necessidade de derramamento de sangue, não é simplesmente o fato de Cristo ter morrido, mas o fato dele ter sido perfurado também do seu lado, e desse lado perfurado ter jorrado sangue e água. Era necessário que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado, porque é pelo sangue dele, o sangue derramado, pelo qual nós somos purificados das nossas transgressões e das nossas injustiças. E ele fala claramente no versículo 20: havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus tem um plano de reconciliar todas as coisas. A Bíblia, lá em Apocalipse, no finalzinho, no versículo 22, vai falar a respeito de um novo céu e uma nova terra. Tudo isso, irmãos, é a consumação da obra que Jesus Cristo realizou naquela cruz. Todas as coisas no Apocalipse, elas acontecem em função do sacrifício que Jesus Cristo realizou, em função da sua cruz, em função do seu sangue. Por meio disso, Deus estabeleceu a paz com os homens, a paz comigo, a paz contigo, porque nós todos éramos inimigos de Deus, como fala o versículo 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Percebe, irmãos, que talvez muitas pessoas tenham a ideia errônea e falam assim: não, eu reverencio a Deus, eu conheço a Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que não é simplesmente o conhecer a Deus e conhecer a Jesus como seres existentes nos céus, que faz com que nós sejamos salvos. A realidade é que, ao ver e entender quem é Deus e quem é Jesus Cristo e o que Cristo realizou em nosso favor, que nós possamos realmente colocar as nossas vidas aos pés desse Senhor maravilhoso que sofreu em nosso lugar,
que nós possamos morrer para essa vida e viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos verdadeiramente ser conhecidos como pessoas que são tementes a Jesus, pessoas que podem ser chamadas de seus discípulos, seus servos, seus mordomos. É isso que precisamos fazer em nossas vidas. As nossas vidas precisam demonstrar essa realidade. E percebe, irmãos, algumas pessoas vão dizer, não, eu não sou inimigo de Deus, eu amo a Deus, amo a Jesus Cristo. Mas perceba o que ele fala no 21. No outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. A questão aqui é que as nossas obras denunciavam que nós éramos inimigos de Deus. Antes de você conhecer a Jesus Cristo e entregar a sua vida para Ele, o que você fazia quando ninguém estava vendo? Isso demonstra que você era inimigo de Deus, porque apesar das pessoas não estarem vendo, você fazia determinadas coisas que socialmente eram condenáveis, e é por isso que você se escondia para fazê-las. Quando você agia de forma, ninguém está vendo, então eu vou fazer determinada coisa, você estava simplesmente rejeitando a soberania de Deus e a existência de um Deus que está olhando para você o tempo todo e sabe todas as coisas que você faz. Você pegou a lei de Deus e simplesmente falou, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que eu não posso lançar falsos testemunhos, eu sei que eu não devo irar-me, e todas as outras coisas que a palavra de Deus me diz. Só que a grande realidade é que nós fazíamos todas essas coisas, não é verdade? E vivíamos como se não houvesse Deus, e como se não houvesse julgamento. De fato estaríamos vivendo da mesma forma como vivíamos antes, ou de forma pior ainda, se nós não tivéssemos sido despertados para a realidade, para a verdade que nos é anunciada por meio de Jesus Cristo. As nossas obras más denunciam que nós não entendíamos, e por isso éramos inimigos de Deus. Inimizade verdadeira contra Deus. Porque nós pisávamos o sangue de Jesus Cristo, tal qual pisávamos a lei de Deus, assim como nós desprezávamos totalmente a soberania do Deus Criador dos céus e da terra. Isso é a prova inequívoca da nossa inimizade. Mas isso aconteceu em outros tempos, porque por meio da obra de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou. Agora, contudo, vos reconciliou. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, nós não precisamos da intervenção angelical, nós não precisamos, irmãos, de uma segunda bênção a ser recebida em nossas vidas para que nós possamos ser aperfeiçoados. Em Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na sua carne e pela fé que nós temos nele, e nesse anseio de seguir os seus caminhos, no corpo da sua morte, nós somos apresentados santos a Deus, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Existe aqui um contudo, né, irmãos e amigos? Apesar da palavra de Deus nos mostrar que a fé em Jesus Cristo nos aperfeiçoa e nos apresenta num reino eterno de glória, ele fala aqui que tem um C. E o C nos diz que, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Não existe conhecimento oculto. A mensagem do evangelho foi proclamada a todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. O apóstolo Paulo foi um dos principais mensageiros do evangelho, e onde ele conhecia, a mensagem foi anunciada. Ele pregou e proclamou a mensagem de salvação por meio da fé em Jesus Cristo somente. E é essa a esperança que nós temos. Não existe nada em nós que faça com que nós sejamos aceitos por Deus. Não existe nada em nós que nos faça idôneos para sermos participantes da herança dos santos na luz. Não existe nada em nós que faça com que nós possamos lutar contra a potestade das trevas. Mas Deus, por meio da sua misericórdia e ação do seu Santo Filho Jesus Cristo, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E todos nós podemos desfrutar dessa bênção. Irmãos e amigos, quantas novidades nós já ouvimos a respeito do Evangelho, a respeito da fé cristã. Existem coisas chamadas palavra da fé, oração no monte,
cair no poder, necessidade de uma segunda bênção depois da salvação, e por aí afora. São um monte de coisas que foram criadas pelos homens, baseado em filosofias humanas ou em heresias, e a partir daí os homens começam a querer inserir isso dentro da igreja cristã e falar para os homens que eles precisam buscar essas coisas. Mas nós temos a palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos diz que Deus enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele tem a preeminência sobre tudo, todas as coisas, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nosso único refúgio é Jesus Cristo. Ele é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, e é a Ele que nós precisamos recorrer. Irmãos, nós hoje precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enredados na falácia de homens que com eloquência falam coisas que a palavra de Deus não revelou. Muitas vezes nós gostamos de ouvir uma palavra bem dirigida, um sermão bem pronunciado, homens eloquentes, mas a grande realidade, irmãos, é o conteúdo daquilo que é dito. Se não for segundo as Escrituras, que seja rejeitado por nós, para que nós possamos manter firmes a nossa fé e não nos movamos da esperança que nos foi anunciada por meio do Evangelho. Agora eu pergunto para você que ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida: o que você tem buscado para ser salvo? Qual é a filosofia que você tem abraçado para ter a certeza ou a convicção de que você, morrendo hoje, estará seguro nas mãos do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo? Não há nada de oculto na mensagem que te salva, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que anuncia que você precisa de Cristo crucificado para ser salvo. Ele foi morto na cruz, a mensagem foi anunciada até hoje, há mais de 2000 anos, e todo mundo tem acesso a ela. Você tem hoje mídias sociais, redes sociais, você tem YouTube, você tem televisão, rádio. Todos esses meios anunciam de uma ou de outra forma a mensagem do Evangelho. É verdade que nem todos anunciam também, mas a mensagem do Evangelho é ampla, é amplamente conhecida, e você tem o conhecimento daquilo que Deus determinou para que possa te salvar. Somente Ele pode fazer você um idôneo para poder adentrar o reino dos céus, e a sua preeminência não permite que haja nenhum outro intermediário. Você não pode recorrer aos seus feitos, às suas obras, ou a nenhum outro homem santo que tenha vivido no passado ou no presente. O único a quem você deve recorrer é o nosso Senhor Jesus Cristo, confessando os seus pecados em arrependimento e entregando a sua vida inteiramente a Jesus Cristo. Não se distancie dessa verdade, ela é a única que pode te salvar. E eu convido você essa noite a entregar a sua vida totalmente a Jesus Cristo. Confesse a Cristo como Senhor da sua vida. Queira receber hoje Cristo como Salvador. Vamos orar.